Perseguições, prisões, cadeias, falarem mal, tudo isso faz parte daqueles que vivem o evangelho de uma forma nobre. Quero te encorajar, querida, a não desistir diante das pressões e já te alertar. Os dias de perseguição da igreja já começaram aqui no Brasil. Acompanhe os noticiários e você vai perceber, movimentos, de minorias agora tentando decidir o que vai ser pregado ou não dentro da igreja, o Ministério Público aceitando essas acusações, os tribunais se movendo contra, políticos contra e até mesmo promessa de ex-presidentes acerca de uma perseguição que está por vir. Ore pela igreja, mas sobretudo, viva o evangelho. Tempos difíceis, é muito importante que nós venhamos como cristãos manifestar a glória de Deus. A gente é crente e quem é crente não tem medo de ameaça. Quem é crente não tem medo de pressão, porque nós entendemos, como Paulo diz, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira. Se quiserem prender, prendam. Nós iremos converter as pessoas de dentro da cadeia, mas nós nunca mesmo iremos deixar de falar da palavra, que tem salvado e transformado a nossa história. Pregue a Bíblia, não pregue ódio. Deixe o ódio para as pessoas do lado de lá. Amém? Glória a Deus. Eu sou Leandro Machado, que alegria ter vocês aqui em mais um vídeo onde nós vamos crescer e aprender da palavra. Esse é o projeto Bíblia em um Ano. Se você está chegando aqui, se inscreve, ativa o sininho, já deixa o seu like para o YouTube entender que isso é importante e alcançar o maior número de pessoas. Hoje nós vamos começar em Atos capítulo 16, a partir do verso de número 16. Então aumenta o som aí, pega a sua Bíblia e bora para a leitura. Ele diz: certo dia, enquanto estávamos ao lugar de oração, Atos 16. Veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito o qual predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias até que Paulo ficou indignado e voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores daquela escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram até a presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, começaram a gritar os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou a Paulo e Silas. É sempre assim, tem a galera revoltada que parece que a galera se atrai, murmurador, a galera revoltada tem um imã, a galera se atrai, Logo a multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixarem escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro voltou e viu as portas das prisões escancaradas, e imaginando que os presos haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, todos estamos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família, mesmo sendo tarde da noite. O carcereiro então cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora nas escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos.
foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então eles trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Meu, essa galera é crente demais. A galera tá aqui, presa, canta, é livre e ainda chega lá e encoraja os irmãos. Meu, vamos viver esse tipo de evangelho, irmão. Vamos avançar, e quanto mais as pressões se levantarem, quanto mais as perseguições chegarem, eu falo pra você, a galera acha, não é que esse povo aí que levanta algumas pequenas causas, algumas coisas, eles são carne de pescoço, é que eles ainda não viram os cristãos, meu. Cristão que é cristão não desiste nunca, está disposto a morrer pela causa, e é esse o sentimento do nosso coração mesmo, né? Bora lá então, Juízes, capítulo de número 4, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes 4 e 5. Ele diz assim então, bora lá, ó. Depois da morte de Eude, lembra o que está acontecendo aqui? Deus ele começa a levantar os juízes, não é, para que o povo, né, fosse ali cuidado, liberto, fosse protegido. Mas o povo era tão cabeçador de Israel que toda vez que morria o juiz, né, depois que dava o tempo de vida deles, porque todo mundo tem um tempo de vida, aí o povo voltava a se corromper. Ia lá e adorava outros deuses, se prostituía e tudo mais. Então, bora lá então, ó. Juízes 4 e 5 agora, ó. Ele diz assim, verso 1. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei, cananeu de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Horset Ragoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora. Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, os israelitas procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoquem 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei, mas você não receberá a honra dessa missão, pois o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes, e ali Baraque convocou as tribos de Zebulon, Naftali e 10.000 guerreiros e subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, o queneu, descendente de Abebe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros da sua tribo e armado suas tendas junto aos carvalhos de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos seus guerreiros, e eles marcharam a Hassorete Ragoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará a Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de vocês. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros, para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo de Harosete Ragoim e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: Venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Cícera disse a ela: Fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormia, um sono profundo, Jael e sua esposa Éber se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca na mão e atravessou o crânio dele com uma estaca. Meu, a galera era muito louca, hardcore, velho. Meu Deus. Né? E ficou presa no chão. Cara, a estaca varou e prendeu a cabeça do cara no chão. Foi assim que Cícera morreu.
Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia o povo de Israel viu Deus derrubar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que eliminaram por completo. Capítulo 5, verso 1. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo seguiu de boa vontade. Louvem ao Senhor. Seria legal se a gente soubesse o ritmo, dessa música. Daí lá, ouçam os reis, prestem atenção governantes. Pois eu cantarei ao Senhor, sim, tocarei a música do Senhor. Às vezes de manhã, não sono. O Deus de Israel, o Senhor saíste de Seir e marchaste desde os campos até Edom. A terra tremeu, as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes se estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas. Os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Estavam poucos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu os novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades. Mas não se via um só escudo nem lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Só parando aqui, o pessoal fala muito sobre a grande discussão, se pode pastoras, se não pode pastoras. Vale ressaltar que Débora aqui não era uma pastora, Débora aqui era uma profeta, é uma líder. Então a gente vê hoje, biblicamente analisando, a gente percebe mulheres em muitas posições de liderança dentro da Bíblia, como profetisas, como líderes mesmo. A gente vê aqui elas se levantando como uma líder, mas a gente não vê nenhuma delas como pastoras de igrejas locais, Isso principalmente olhando até mesmo dentro da Nova Aliança, dentro do Novo Testamento, tá bom? Mas isso não significa que mulheres não servem para liderar, tá bom? A gente tem que trazer um equilíbrio aqui, porque tem gente que fala, a mulher não serve para liderar. Não, mentira, as mulheres são excelentes líderes, A única coisa que a gente não vê elas na frente de igrejas locais, tá bom? E é por isso que alguns ministérios, não colocam elas na frente, mas é muito importante que mulheres sim tenham um papel de liderança nos departamentos, nos ministérios. Eu mesmo, sou pastor, de uma igreja, e minha esposa é meu braço direito, Se não fosse ela, eu não conseguiria ter esse pastoreio, mas o pastor empossado, na igreja sou eu, tá bom? Só para trazer um equilíbrio aqui, que tem muita gente que acaba indo para um extremo, tá bom? Então ele diz assim, verso 9: meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem ao Senhor e considerem essas coisas. Vocês que montam as jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos dos povoados reunidos aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias dos seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte e entoe um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora os seus cativos, filho de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou contra mim com guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes, de Zebulon os que levam a vara de comando. Os príncipes de Zacar estavam com Débora e Baraque. Sobre suas ordens desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão. Porque ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assoviarem para os rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, porque Dan ficou junto aos navios. Asser sentou-se inerte à praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali nas regiões dos altos campos. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Tanak, perto das águas de Meguido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera. O rei Quizon os arrastou, o antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoam os habitantes de Merós, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o queneu, é mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna de nobres, trouxe coalhada.
Coalho é bom, né? Coalhado. Com a mão esquerda pegou uma estaca da tenda e com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Cícera e esmagou sua cabeça. Não é? De um só golpe rachou ou atravessou o seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora. Atrás da treliça da janela clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ele repetia essas palavras para si mesmo: devem estar repartindo os despojos que tomaram, com 1 ou 2 moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos 2 lados. O Senhor, que todos os teus inimigos sejam assim destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. E então houve paz na terra durante 40 anos. Então olha aí, a gente vê mais uma vez Deus protegendo o povo, Deus entregando os inimigos aqui. E aí, será que no capítulo que vem, será que na leitura de amanhã os israelitas vão dar mancada de novo? E aí, o que vocês acham? Eu acho que eles vão errar de novo, mas calma aí que a gente só vai ver amanhã. Bora lá então, Jó agora capítulo 35, tá bom? A gente está seguindo um plano de leitura, né, daquele aplicativo Bible, é bem legal, né? Por isso que a gente está lendo sempre 3 livros. Então bora lá, ó, Jó 35. Eliú lembra Jó, né, sobre a justiça de Deus, né? Então Eliú disse: você acha certo afirmar, sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta, o que eu ganho com isso? Que vantagem há em não pecar? Responderei a você e todos seus amigos: olhe para o céu e veja as nuvens lá do alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam outros humanos. As pessoas clamam por socorro quando oprimidas, gritam pedindo ajuda sob a força dos poderosos. E, no entanto, não perguntam: onde está Deus, meu Criador, aquele que me dá canções durante a noite? Onde está aquele que nos torna mais inteligentes que os animais e mais sábios que as aves do céu? Quando clamam, Deus não responde, por causa do orgulho dos maus. É errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê Deus, mas espere e ele lhe fará justiça. Você diz que Deus em sua ira não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó. Fala como um tolo. Uau! Gente, é só pancada. Eliú vem e coloca Jó na dele. Então é muito legal quando a gente começa a ler toda a história, é diferente daquilo que os outros pregam, né? E é por isso que você tem que ler. Se você está caindo de paraquedas aqui, volte os vídeos anteriores e lê com a gente o capítulo todo. Então você percebe que todo mundo pinta um quadro onde assim, Jó é pleno, Jó é perfeito, né? Jó não erra e o mal aconteceu com ele. Não, a gente vê aqui Eliú mostrando que existia arrogância na vida de Jó, a gente vê que tinha uma presunção, ele achava que conhecia a Deus, mas não conhecia. A gente percebe que ele não olhava com maus olhos o que os perversos faziam. Ele falava: não, eu acho que compensa de fato viver essa vida. Então a gente percebe que Jó não era tão perfeito quanto de fato as pessoas pintam aí e pregam. Tanto que Eliú está repreendendo ele. Gente, que legal! Que coisa fantástica. Deus livrou Paulo e Silas da cadeia, eles continuaram a pregar. A gente viu Deus, né, ali libertando o povo mais uma vez, mesmo, né, que eles continuassem errando juízo após juízo. E a gente vê aqui, né, Eliú dando um banho de verdades aqui que Jó não conheciam acerca de Deus. Muito, muito bom. Você que chegou até aqui, né, escreve aqui, ó: Deus não desampara o justo. Escreve: Deus não desampara o justo. A gente viu isso em Atos, a gente viu isso acontecendo em Juízes e a gente vai ver isso daqui a pouco acontecendo em Jó. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado por cada um dos meus irmãos que estão diariamente comigo, crescendo na palavra. Eu oro para que a palavra fortaleça cada um deles e que ao fazer escolhas acertadas, inspirados pelas verdades bíblicas, eles possam, Pai, de uma forma veloz,
viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Te agradeço mesmo, Pai, por um dia sobrenatural. Te agradeço, Pai, por livramentos chegando de todos os lados e a bênção se manifestando. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém? Deixe seu like aqui. Lembra que todo dia, né, eu tô na minha rede social, lá na outra rede, né? Não pode falar o nome dela aqui, senão o YouTube não compartilha o vídeo, né? Mas você pode seguir lá, o Leandro Machado, né? O @Leandro Machado, e a gente vai ter um devocional muito especial de segunda a sexta às 7h27, né? Novo horário aí. Se prepara que vai ser muito, muito bom. Essa semana, né, nós vamos estar falando sobre o segredo das mulheres de sucesso. Como ser uma mulher bem-sucedida em casa, no trabalho, em tudo que fizer. Vai ter convidada, vai ser muito legal. Um grande abraço e espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.